Graça e paz, meus amados irmãos. A nossa mensagem bíblica de hoje está em Mateus, capítulo 27, versículo 33, a primeira parte, que diz assim a palavra de Deus: E chegando a um lugar chamado Gólgota. Essa é a nossa mensagem de hoje, um lugar chamado Gólgota. Ali, irmãos, no Gólgota, Jesus chegou ali, levando sobre si os nossos pecados. O texto na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Quando Jesus chega ali, no lugar chamado Gólgota, ele chegou ali carregando sobre aquele madeiro, sobre aquela cruz, os meus e os seus pecados. Gólgota, Jesus pagou ali os nossos pecados. A palavra de Deus diz em Colossenses 2, 14 e 15: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lá no Gólgota, Jesus cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele pagou todos os nossos pecados. Mas a palavra de Deus ainda diz que no Gólgota, ali, Jesus nos reconciliou com Deus. Em 2 Coríntios 5,18 diz assim a palavra de Deus: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O pecado, irmãos, separou o homem de Deus. O pecado provoca uma ruptura entre o homem e Deus. Deus não pode suportar pecado. Mas ali na cruz do Calvário, Deus reconciliou consigo mesmo todo aquele que por meio de Cristo se achega a Ele, e só por meio de Cristo. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. É através de Jesus Cristo, do sacrifício vicário de Cristo, substitutivo de Cristo, que nós podemos ter novamente reconciliação com Deus, paz com Deus. No Gólgota, ali Jesus cumpriu toda a vontade do Pai. Em João 19,30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele morre ali na cruz do Calvário para consumar a vontade do Pai. Ele veio com essa missão de pagar o meu e os seus pecados. Mas louvado seja Deus, irmãos, que o Gólgota não é o fim. Jesus ressuscitou, está à direita de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8,34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz foi o meio pelo qual Deus escolheu para que o seu Filho morresse no meu e seu lugar, mas ele ressuscitou. A morte não podia conter Jesus. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus, intercede por nós. Porque ele vive, nós podemos ter esperança. Mas lembre, o Gólgota foi o lugar onde Jesus pagou todas as minhas e as suas transgressões. Por isso, meu irmão, olhe para a sua vida, entregue-se a Cristo, para que todo esse sacrifício possa valer para a sua vida. Sem Jesus, você está perdido. Você precisa tomar uma decisão e seguir a Cristo.